Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 5. Lucas 13, 1 a 5. Acompanhem comigo, por gentileza, a leitura. O título sugerido na nossa edição: A Morte dos Galileus e a Queda da Torre de Siloé. Assim está escrito: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Eu quero hoje trabalhar e estudar com vocês sobre o tema catástrofes. De quem é a culpa? Estamos vivendo num momento triste com o Rio Grande do Sul. O cenário é o pior possível. É amedrontador. É assustador. É de comover o nosso coração. E diante dos acontecimentos, nós temos ouvido muitos anúncios, pessoas manifestando e emitindo um juízo sobre o estado do Rio Grande do Sul e dizendo que aconteceu o que aconteceu por causa de... E aí começam a citar coisas e acontecimentos que são reais, que são verdadeiros. E começam a dizer que estão sofrendo isto ou aquilo por causa de ações contrárias à palavra do Senhor. E o que eu quero neste momento é mostrar aos irmãos que o nosso coração corrompido, ele nos conduz a fazer juízos sobre os outros, nunca sobre nós mesmos, sempre sobre os outros. É muito fácil nos assentarmos e começarmos a analisar as coisas desta forma e atribuir a alguns acontecimentos a culpas específicas, desde que a culpa seja sempre deles, a prática seja sempre deles e não nossas. O texto em tela nos traz severas admoestações sobre o assunto. E eu preciso que você esteja comigo com a Bíblia aberta para a gente entender o que nós temos aqui, o que Lucas quis dizer aqui, porque ele registrou isso exatamente neste local, neste texto, antes, no meio de algo antes e algo depois. Se nós olharmos aqui, os versículos 54 a 59, que é o contexto anterior do capítulo 12, nós encontramos o Senhor Jesus admoestando algumas pessoas que não tinham capacidade de discernimento do tempo do reino de Deus. E Jesus chama atenção para eles, mostrando que eles sabiam se ia chover ou não, se ia esfriar ou não, se ia ficar quente ou não. Muito embora adivinhassem olhando as próprias nuvens, eram incapazes de olhar os acontecimentos para saber o que deveria acontecer com respeito ao reino de Deus. E a tônica aqui é um chamado para que estes homens possam deixar de ser seguidores de lideranças sem tecer uma crítica, sem buscar conhecimento, sem buscar entendimento naquilo que Deus revelou
através de Jesus, através do Antigo Testamento e através de Jesus. E o chamado aqui é justamente a um concerto com Deus. Porque quando chegamos nos versículos 58 e 59 do capítulo 12, nós lemos: quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho ou ao soldado ou ao policial, e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ele conta aqui um tipo de parábola para dizer o seguinte para aqueles homens que estavam ali ouvindo: vocês precisam fazer um acerto com Deus enquanto há tempo, nesta caminhada, enquanto ainda não morreram. Porque se esperarem a morte chegar ou o grande julgamento, vocês serão condenados. O que ele está dizendo nesta parábola é: assim como aquele que está a caminho do tribunal, se acertar com o seu adversário, não entrará em condenação. Assim também, todos deveriam buscar um acerto com Deus, enquanto estamos aqui vivos. Ele conta, Lucas então registra o episódio que nós acabamos de ler em 13, 1 a 5, e logo após, que é então o contexto posterior, é a parábola da figueira infrutífera, que nós já até estudamos aqui nas quartas-feiras anteriores. E aqui também você tem um juízo decretado, mas você tem aqui uma graça misericordiosa, ou uma misericórdia graciosa, tanto faz, no sentido de que ainda Deus está sendo longânimo, permitindo que você ainda viva, para que você possa consertar a sua vida, porque a parábola diz: havia uma figueira, essa figueira então não produzia, o dono da vinha chega e diz: pode arrancar, pode cortar, ela não produz. E aquele que trabalhava ali disse: vamos aguardar mais um ano, eu vou cuidar dela mais um ano, se daqui um ano ela não produzir, e assim nós a cortamos. Ou seja, é um ano de graça, é um ano de misericórdia, para que aquela figueira possa produzir. A mensagem aqui também é a mesma relacionada à primeira que nós citamos: acerte com o seu adversário antes que chegue o final, porque lá, se você não acertar, será condenado. Aqui também esse ano que está ali sendo dado, acerte-se com o seu Deus, porque no final você poderá ser também extirpado, cortado ou condenado. É dentro dessas dois chamados ao arrependimento, ao conserto, que ele trabalha uma essência do arrependimento e admoestações para a vida dos filhos de Deus. Vejam bem, esse texto nos relata e tem uma ligação muito íntima com o contexto anterior, com os versículos 58 e 59 de Lucas 12. Por que razão? Primeiro, no contexto temporal, ele diz: naquela mesma ocasião. Ou seja, aquilo que estava acontecendo, Jesus estava ali com aquele povo, e naquele mesmo período, naquele mesmo momento, pessoas chegam perto de Jesus e começam a falar a respeito de algo terrível que Pilatos havia feito. O que Pilatos havia feito? Pilatos esperou que alguns galileus, saindo da Galileia, fossem até Jerusalém, e enquanto eles sacrificavam ao Senhor ali, ele mandou que matassem aqueles galileus adoradores. E o texto implica em dizer que, talvez literalmente, podendo ser, pois eles estavam sacrificando,
o sangue deles foi misturado ao sangue do sacrifício. E pode ser também uma linguagem simbólica, uma vez que eles estavam no processo de adoração, no processo de sacrifício, eles foram executados. É claro, esse relato é verdadeiro porque Lucas o registrou. Nós não temos nenhuma informação fora esta aqui deste acontecimento e nem a motivação de Pilatos de sacrificar, matar, executar esses galileus. E é dentro deste enunciado, ou nessa conversa com Jesus, que eles então estão ali falando a respeito. Vejam bem, a expressão falavam, ou seja, eles dialogavam com Jesus sobre este acontecimento. E Jesus tem uma resposta muito interessante no versículo 2. Ele diz assim: ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Bom, por que Jesus está fazendo essa pergunta para aqueles que ali estavam? É muito comum, não só para os judeus, mas principalmente, com muito mais intensidade para com os judeus, atribuir sofrimentos a pecados isolados. E você tem realmente na palavra de Deus alguns pecados que realmente são relacionados a algumas enfermidades relacionadas a pecado. Jesus mesmo curou um homem e disse: vai e não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. Então aquilo que ele estava sofrendo era consequência de um pecado. E agora ele tem também logo à frente, um cego de nascença. E as pessoas chegam para ele e perguntam, os discípulos: mestre, quem pecou, este ou seus pais? E Jesus lhe diz: nem este, nem os pais. Isto acontece para que a obra de Deus seja revelada. No entanto, o que nós temos aqui é justamente Jesus combatendo essa ideia de atribuir mais culpa em um povo por causa dos acontecimentos ali surgidos. E ele então continua relatando não só o caso relacionado aos galileus que Pilatos havia matado, mas o versículo 4 ele cita outro episódio que é de uma torre, a torre de Siloé, que desaba e cai sobre 18 pessoas, matando-as. E a pergunta no versículo 5 é justamente, versículo 4, é a mesma, a parte final. Eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? E no versículo 3 e no versículo 5 tem a mesma sentença. Ele diz: para aqueles relacionados aos galileus, não eram, eu vou-lo afirmo. Se porém não vos arrependedes, todos igualmente perecereis. No versículo 5, referente aos da torre de Siloé, aos de Jerusalém, ele diz: não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependedes, todos igualmente perecereis. Bom, o que nós temos aqui? E o que nós temos com relação a aquilo que acontece, inclusive está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul? Nós temos agora algo para ser pensado. Primeiro, as pessoas têm atribuído, como falamos na introdução, atribuído uma pecaminosidade maior ou em referência aos do Sul, aos gaúchos. Atribui-se a questão do espiritismo, da macumbaria, do ateísmo e tantas outras coisas. Por isso Deus está pesando a mão sobre eles. Mas eu posso afirmar claramente para vocês que se fosse por causa de pecados grosseiros, na mesma semana, quando iniciou a inundação, as chuvas no Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro teria sido tomado também, pois foi uma semana de total imoralidade pública, de incentivos contra Deus. E Deus teria ministrado também juízo sobre você e sobre mim, porque conhecemos a palavra e ainda assim pecamos contra Ele. E eu quero fazer algumas afirmações aqui para a gente entender isto. Primeiro, as catástrofes são em sua maioria
juízos pontuais, para que todos se lembrem de quê? Primeiro, se lembrem da pena determinada por Deus no jardim do Éden. Quando o Senhor Deus disse a Adão que ele não deveria desobedecê-lo, ele disse: se me desobedecer, morrerá. E a terra se tornou amaldiçoada. A terra gira em torno ou sob uma maldição que não pode de forma alguma se ver livre, a não ser quando for restaurada. A terra está sob o domínio da maldição de Deus, e por isso acontecem catástrofes aqui, ali e acolá, porque justamente o pecado, não um pecado isolado, mas o pecado da humanidade está relacionada com a punição e o juízo na terra. Então, quando acontecem juízos pontuais, nós entendemos que Deus está dizendo: lembrem-se do pecado, não um pecado específico do sul, não porque os gaúchos são mais pecadores do que nós, mas porque somos pecadores e a terra está sob a maldição. Mas também tem um segundo ponto aqui importante. Não é só nos fazer lembrar da maldição da terra, da queda, por causa da queda, mas também nos fazer lembrar que Deus não está dormindo, que Ele está vendo tudo aquilo que o ser humano tem feito, inclusive os do sul e também os do Espírito Santo, inclusive os gaúchos e também do Espírito Santo, os carioca, todos eles, toda a humanidade. Deus está vendo todas as nossas práticas e Deus, no seu tempo, ministrará um juízo nacional, um juízo mundial, um juízo em que todos se comparecerão perante o tribunal, e ali tudo será exposto e colocado diante do Senhor, ou diante de nós, para julgamento. A segunda lição é que as catástrofes vigentes não significam vítimas mais pecadoras, mas que Deus está no controle e agindo com justiça. Se Deus parasse agora e pegasse todo ser humano, e ministrasse o seu juízo sobre nós, e matasse todo ser humano, e os lançasse todos na condenação eterna, Deus continuaria sendo justo. Deus continuaria sendo justo. É muito importante você entender que, como disse um pregador, eu não me lembro agora quem disse isso, talvez você se lembre, mas tem o registro no livro, assim, R.C. Sproul. Ele disse o seguinte: alguém perguntou, por que inocentes morrem? Ele disse: só tem um inocente que morreu, que é Jesus Cristo. Os demais todos são pecadores, e todos merecem o pior. O Senhor age com misericórdia sobre todos nós. Deus é justo e Deus é misericordioso, e esta misericórdia é revelada, e Jesus que disse, não sou eu, ele disse assim: vocês estão pensando que os galileus eram mais pecadores? E talvez hoje também pode se dizer, nós estamos pensando que os gaúchos são mais pecadores? Estamos pensando que os gaúchos são mais infiéis a Deus? Ele diz aqui sobre os galileus e sobre os de Jerusalém: não eram, eu vou-lo afirma. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Porque o problema não está em algumas ações, mas está num coração corrompido, está num coração extremamente rebelde contra Deus. E todos nós temos atos suficientes para a nossa condenação. Devemos olhar para os gaúchos com olhar de compaixão. Devemos olhar para eles com olhar de misericórdia e clamar a Deus por misericórdia sobre eles e sobre nós. Sim, desejamos que eles se arrependam dos seus pecados. Sim, desejamos que o reino de Deus cresça no Rio Grande do Sul. Sim,
Desejamos que o Senhor seja reconhecido lá, sim, mas fazer isto com compaixão e misericórdia, olhando e orando para que o Senhor haja sobre eles com revelação, iluminação e salvação. O Senhor está ministrando juízo sobre pontos, não por causa de serem mais pecadores, mas para mostrar que Ele é justo. Jesus nos repreende quando atribuímos pecado específico ao sofredor. Devemos olhar para o nosso coração. É muito fácil atribuir, é muito fácil acusar, é muito fácil sentar num local bem seco, bem tranquilo e começar a ver pecado na vida dos outros. Mas vamos lembrar que o Senhor Jesus falou que todas as vezes que nós fazemos isso, nós devemos tirar a trave que está no nosso olho, porque às vezes nós vemos coisas demais na vida dos outros e poucas coisas na nossa vida. Ele disse que todos, não só os galileus, não só os de Jerusalém, não só os gaúchos, mas todos, se não se arrependerem, perecerão. Jesus nos chama hoje, aqui e agora, ao arrependimento. E Ele nos dá a oportunidade, porque quando Ele conta logo após a parábola da figueira, contando mais um ano, o que Ele está dizendo para os seus ouvintes ali, naquele dia, aqueles que falaram sobre os galileus, o que Ele está dizendo para eles é: se vocês não foram executados por Pilatos, se vocês não foram esmagados pela torre de Siloé, se vocês não foram tomados pelas cheias do Rio Grande do Sul, é graça de Deus, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. A figueira deveria ser tratada por mais um ano, significa que estar vivo é graça de Deus, e nós precisamos entender isto para a nossa vida. Como está a sua vida? Como está o seu coração? Muitas vezes nós temos facilidade para emitir julgamentos sobre as pessoas. É fácil olhar para um sofredor e é fácil atribuir àquele sofredor a sua culpa e o seu pecado. Somos bons juízes quando a questão é relacionada a outras pessoas. Mas nós precisamos começar a olhar para dentro de nós. Ainda que seja um juízo específico, devemos olhar e clamar por misericórdia e trabalhar para que aquele quadro seja transformado. Eu concluo dizendo: somos todos pecadores e incapazes de emitir um julgamento justo em qualquer situação. Assim como muitos morrem nas catástrofes, já estão diante de Deus. Um dia você e eu também estaremos, mais cedo ou mais tarde, diante de Deus para acertar as nossas contas. Todos somos merecedores da condenação eterna. Viver até agora é graça de Deus. Aproveite o momento, sonde o seu coração, arrependa-se do seu pecado e confesse a Jesus Cristo como seu único mediador, salvador e Senhor, para não perecer, mas ter a vida eterna. Arrependa-se do seu pecado, aqui e agora, e tenha a vida eterna. Eu queria que você pensasse um pouquinho em você, pensasse na sua vida. O que você tem feito tem agradado a Deus? Talvez o Senhor Jesus tenha perguntado a você: por que você me chama de Senhor e não faz o que eu lhe mando? Talvez o Senhor Jesus tenha falado a você o seguinte: você fala que me ama, mas você não obedece os meus mandamentos. Aquele que obedece os meus mandamentos, esse é o que me ama, disse Jesus. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Pastor, mas eu já sou crente. Às vezes os crentes também precisam tomar decisões. Eu espero um novo tempo para nós. Eu espero um novo tempo para Nova Brasília. Eu espero um novo tempo de Deus agindo na nossa vida. Mas nós não podemos continuar agindo como sempre agimos.
Nós vamos continuar como sempre continuamos, sempre pensando que estamos bem e que os outros estão mal. Nós precisamos de um conserto. E o Senhor Jesus, assim como admoestou ali, cuidado, não fique julgando as pessoas, você não tem capacidade para isso, porque você também é pecador. Ele hoje nos fala também, cuidado, não fique julgando as pessoas, você também é pecador. Eu preciso esclarecer um pouquinho aqui, não significa você dizer que práticas do pecado são condenadas. Isso não é emitir julgamento, isso é a palavra que julga. Emitir julgamento é quando você diz, fulano foi para o inferno porque ele fez isso, aquilo outro. Aconteceu lá, a cheia é porque eles eram mais pecadores do que nós. Isso é julgamento. Mas quando você prega a palavra e diz que práticas pecaminosas levantam a ira de Deus, isso não é pecado. Não é julgar. A palavra está julgando. Mas a segunda mensagem que ele deixa claro para nós aqui é que tanto eles, os galileus, os Jerusalém, os gaúchos, você e eu, temos que passar pelo arrependimento. Arrependimento não é você olhar e falar, oh, por que eu fiz isto? Arrependimento é metanoia. Metanoia, como é que você aprende? O que significa metanoia? Arrependimento. É quando você vê a lagarta transformando-se em borboleta. Esse é o processo de metanoia. Esse é o processo de arrependimento, de transformação. Arrependimento é transformação. Nós precisamos sim olhar para dentro de nós, olhar para o nosso coração. Talvez há algo em nós que precisa ser mudado aqui e agora. Talvez precisamos tomar uma decisão e dizer, Senhor, só o Senhor manda na minha vida a partir de agora. Senhor, o meu coração é o teu trono a partir de agora. Senhor, todos os prazeres do mundo, eu os considerarei lixo por causa do Senhor e quero viver para Ti. Às vezes precisamos orar ao Senhor, Senhor, quando vir a correção, não a tire de nós enquanto ela não cumprir a sua função. Às vezes Deus nos coloca 7 dias de antibióticos espirituais e nós queremos que sejam rompidos com 3 dias. Mas se forem rompidos com 3 dias, não alcançará a sua eficácia. Por isso, ore ao Senhor para que Ele trate o seu coração no tempo exato de Deus. Eu quero que você vibre com Deus, se alegre com Deus, morra para o mundo, morra para você mesmo. Deus tem muito mais para nos oferecer. Ele nos dá a bênção da glória daqui e agora, não a glória ainda consumada, mas nós vivemos de glória em glória. Por isso, em nome de Jesus, curva sua cabeça, fale com Deus, peça a Deus para sondar o seu coração, peça ao Espírito Santo para abrir os olhos do seu coração, para que você olhe e veja o que precisa ser mudado em você. Talvez há necessidade de uma entrega total, talvez há necessidade de romper com o passado, talvez há necessidade de um perdão para ser oferecido, talvez há necessidade de um conserto com Deus. Você precisa tomar uma decisão e publicamente dizer isso, Senhor, eu estou aqui e eu quero sim ser somente teu, para a glória do teu nome.